Olá, gente, bem-vindos uma vez mais ao canal da Amorosidade Estrela da Manhã. Meu nome é Josué Sertoli. Guilherme Pesce, Lindomar Bisotto. Vanderlei Antônio Bianchi. Hoje nós vamos falar sobre o tema da nossa conversa. Hoje é amar a Deus sobre todas as coisas. E para começar isso, vamos pegar já o que diz o nosso livro Conversas Espiritualistas, onde ele vai falar o seguinte aqui, o mentor da casa vai falar o seguinte sobre amar a Deus. O sofrimento passa, mas não a dor. O sofrimento é a prova. Todas as vossas mazelas vocês escolheram, optaram, outorgaram a nós outros para comprovar a vós mesmos que aprenderam que podem amar a Deus. Agora ficou até um branco. Que aprenderam que podem amar a Deus. Qual é o teu entendimento disso, Vanderlei? Então quer dizer que na realidade não estava amando coisa nenhuma. Se otorgaram, que disseram que estavam mentindo na realidade. Eu acho que ali a questão é muito mais a seguinte: nós encarnamos, né, com a proposta de aconteça o que acontecer, de acordo com o que eu escolhi para passar. Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, eu vou amar tudo o que acontece na vida, venha como vier, seja como for. Coisa que eu não fiz. Não sei se tu fez ou não, também nem interessa nesse momento, né? Eu acho que a gente está numa caminhada. Sim, comecei agora. Não, tu começou um tempinho atrás já. Sim, não, mas amar a Deus, ficar contente. Mas a grande questão é o seguinte, talvez, não é nem ficar contente, porque nem alegre, porque quando tu começa a ter quando tu despreza uma situação, ou quando tu fica contente, alegre, é o mesmo sentimento em polaridades diferentes. O caminho proposto é o de nem ficar contente, alegre, e nem ficar desprezando. É o que acontece, é o que Deus quer, vamos embora, seja feita a vontade de Deus, não a minha. E a partir disso, qual é o teu entendimento disso? Então foi dito que tudo que acontece aqui é a oportunidade de manifestar amor ou se contrariar. Então, coisas boas e ruins têm o mesmo propósito. Então, se a gente escolheu a vida e ajudou a montar com Deus, provavelmente ele buscou situações que a gente tinha dúvida, tipo morte de um filho, umas coisas mais complexas, né? E daí ele amenizou um pouco, porque sabia que imerso na ilusão provavelmente ia sucumbir. Então a gente quer provar para nós mesmos que a gente consegue não ver erro naquela situação, entender que é Deus por trás. Então Deus vai criar aquela situação, mas eu quero provar para mim mesmo que eu consigo amar aquilo, não ver erro. Só que poucos sabem disso, né? A grande maioria da população, ela vê erro em tudo e não sabe que tem esse propósito por trás. Então, talvez esse esclarecimento, que foi tu que pediu aquilo, pode mudar tudo, né? Porque daí tu não vai botar a culpa nem em Deus e nem no outro. Fui eu que pedi. Então tá, né? Então vamos tentar ver se te consegue. Mas o que eu vejo é que no nosso sistema humano sempre vai contra isso. Porque daí tu não vai olhar para dentro de ti e ver que o problema é só contigo. Tu sempre vai externar as situações, né? O problema é o outro que não faz o que eu quero, o problema é meu filho que não me obedece. E aí a questão de amar a Deus é amar essas situações e acolher. E aí a nossa dificuldade, e o sistema humano não vai deixar de fazer isso. E tem situações de pessoas que sabem disso, mas preferem ir para o outro lado, porque é mais fácil, é mais cômodo. Porque senão tu precisa mexer dentro de ti, tu precisa sair da tua zona de conforto. Eu acho que é exatamente por aí, né? Sair da zona de conforto, passar a ter um olhar introspectivo e não por exterior. Essa é a grande jogada das coisas, né? A gente está fazendo essa série de palestras aí sobre yoga, né, e os ensinamentos de Krishna e essa percepção oriental com esse viés hindu.
enquanto a gente está dando a palestra, eu percebo que tem muita gente olhando e dizendo o seguinte: tá, mas por que eu tenho que saber disso? O que isso tem a ver comigo? Né? Eu venho aqui para que tu me diga alguma coisa que me deixe bem e que eu tome um passe e que eu vou para casa porque eu comunguei com Deus. Aí, sabe, aquela gente não vai dizer uma coisa dessa, mas é o seguinte, o entendimento filosófico que esses caras trouxeram é o seguinte, que tudo que te acontece é ilusão, né? É maia, é a miragem, é o que nos engana. Então o mundo, a nossa percepção de mundo é a ilusão, né? Então o mundo sempre vai gerar percepções, né, que a partir dos filtros do teu ego, as tuas verdades, os teus entendimentos em relação às coisas do mundo, né, vão fazer com que essas ilusões te coloquem na seguinte situação: tu vai te achar que é alguém melhor que os outros, que é alguém injustiçado pela vida, né? Ou é alguém que é merecedor, mas não tem o que é seu por direito e mérito, segundo as tuas crenças, né? Esse é um lado da situação. E o outro, que é o lado espiritual, tu vai amar Deus sobre todas as coisas, ou seja, né, tu vai te libertar dessas condições todas que o mundo coloca para te ser feliz. Porque a proposta do Cristo, essa de amar a Deus sobre todas as coisas, é exatamente isso. É tirar a que Cristo vai chamar de força de Maia, força da ilusão, é tirar a força do mundo, que o mundo exerce sobre você, para que você seja livre das suas próprias verdades, dos seus próprios conceitos, dos seus próprios preconceitos, para poder ser feliz. Porque enquanto tu estiver aprisionado pelas tuas verdades, pelos teus acho, quero, posso, faço, aconteço, tu vai continuar sempre sendo um escravo delas. Porque o livre é aquele que não tem condição, né? Não impõe condições à vida para ser feliz. Esse é livre, porque ele é livre dele mesmo. E essa no entendimento, né? Esse entendimento é o amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu comecei falando aqui da proposta de porque as pessoas não querem nem se dar o trabalho de receber um entendimento diferente, que não em nada que você quer dizer que ele é bom, melhor, pior, errado, certo, não, ele é só uma maneira de ver diferente. E as pessoas estão e aqui no nosso meio, né, tão fechadas com os antônios aí do lado, né, que elas não se permitem ver que o horizonte do universo é infinito. Eu, quando conheci um pouquinho da proposta da casa, eu vi que o amar a Deus é libertador. Perfeito. É exatamente isso. Por isso que é o primeiro dos mandamentos. Porque no final, o que o teu pai quer, busca, a única coisa que a gente pudesse dizer que se Deus expressa algum desejo é que a gente seja feliz. E falou antes das verdades humanas, daí é de dar 99,99% de atenção a elas, então as obrigações do dia a dia, tudo, e daí talvez foge um pouco o foco, né, que o que a gente veio aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, com a si mesmo, apesar de isso estar inserido em todas as situações do dia, mas a gente quer produzir, fazer e tal, e às vezes se sai do foco, né, ou nem adentra nesses propósitos, só ficam no material. E outra coisa que eu queria falar, que é fácil amar a Deus sobre todas as coisas quando a situação, para a visão do ego, é boa, né? É favorável, exato. Agora, quando sai do emprego novo, ganhando alguma coisa, tendo razão, sendo reconhecido, alcançando prazer, aí é fácil de amar a Deus. Quando o ego está contente, satisfeito, isso. Daí o mentor diz que a verdade daquele vai ser mostrada nas situações ruins e pega de surpresa. Porque daí a parte instintiva tu não vai conseguir simular a situação. Eu estou indo lá, vai ser complicado, daí eu vou me importar de tal forma.
é quando alguém vem te empurra do nada e daí quem sabe transforma no incrível Hulk, né? E começa a bater em todo mundo. E depois só que vai ver. Então, é nessas situações mais complicadas. Mas também, se tu botar Deus na jogada, a briga É desfavorável. É desfavorável. E daí assim. Desfavorável. Não é conveniente. Se der certo, tu vai perder. Brigar, como diz o nosso colega, se eu puder dar uma opinião, não brigue com Deus. Ele não é, vingativo, mas ele gosta de estabelecer quem manda. E daí, numa situação difícil, tu vai ter que englobar tudo. A fé, né? Perfeito. Que nada está acontecendo sem tu ter merecimento, que há um propósito, que tu pediu, que tu vai ter que inserir todas essas questões, senão tu não vai vencer a prova, tu vai Ótimo. enlouquecer. Isso talvez a gente possa chamar de pleno entendimento das coisas, né? Lucidez, ótimo. A lucidez é isso, é compreender que todo engendramento do que te acontece não é à toa, não é obra do mero acaso ou está dissonante, discrepante com o que tem de acontecer. O que te acontece tem propósito. Propósito de quê? Tu vai demonstrar para ti mesmo, porque Deus já sabe, Deus não precisa disso. Deus já sabe, mas é para demonstrar para ti mesmo quem tu é e como tu passa pelas coisas, ou seja, quanto tu é acolhedor às diferenças, porque no final a questão de criação de verdade é para te demonstrar para ti mesmo se tu consegue coexistir com paz, harmonia e felicidade com o que é diferente. É para isso, porque o universo é um campo infinito de diferenças, onde não tem nenhum ser parecido. E a gente esses que se encontram aqui são aqueles que se segregaram, aqueles que não conseguem coexistir com as diferenças. Por isso vem para cá, para um campo de provas, onde fica um período estudando essa questão do amar, para vir até aqui dizendo para Deus, não, eu vou lá e eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar tudo que me acontece na vida, sem condicionamento, sem qualquer condição, para mostrar que eu não sou mais individualista, egoísta, segregador. Parece lógico que fui eu que pedi. Por que Deus seria um déspota querendo criar situações desagradáveis para mim? Qual que seria o propósito? Que pai seria esse, né? Então, deve ser só isso. E nós, talvez, não fazemos o que Deus faz, né? Se alguém nos toma algo, quer ser ressarcido, quer prender, botar na prisão, para recompensar a perda que teve, né? E Deus não seria assim. Então, acredito que se amar a Deus aí, e tem que ter a questão do nosso espírito matriz lá, né? Não, acho que a gente vai poder entrar nisso. Mas é isso que tu falou, me lembra a parábola do devedor, né? Que tinha um servo que devia para o seu senhor, não sei um valor, e ele disse ao meu senhor, eu não tenho como pagar, eu não tenho mais nada, eu não tenho de onde tirar e tal. E o senhor se comoveu com aquela situação e disse, então tá, vai servo, sai, tu não me deve mais coisa alguma e tal, eu te perdoo a dívida. Né? Aí o servo sai e encontra alguém que devia para ele. Só que esse que devia para ele foi e apontou, acusou e queria levar a ferros, né, a prisão, porque devia. Né? Alguém, um outro servo desse mesmo senhor foi contar para ele, mandou que chamasse esse primeiro servo e disse, tu não teve a indulgência que eu tive contigo, com o teu próximo, então eu também não vou te julgar como tu julga. Então, tu é mau, vai tu por cárcere também. E eu acho que a questão do amar Deus sobre todas as coisas está nisso, né? De não ver erro, de não ter preconceito e talvez nem ter conceito de qualquer coisa. Porque quando tu conceitua assim, tu limita a capacidade do outro, né? Tu limita o que é manifestado de Deus e as suas manifestações. E quem sabe que Deus não te dá, tu não acordou aquilo com Ele, mas pro ego,
eu sou injustiçado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas pela visão espiritual, quem sabe quando ele finda a encarnação, aquele que Deus deu pouco para ele, talvez ele dá um passo para passar perfeito, com facilidade. Exato. Porque rico moralmente, espiritualmente falando, não é aquele que tem mais, é aquele que menos precisa. Então, se tu precisa de menos, é claro que tu está muito mais desapegado dessas coisas. E fica aqui, permanece encarnando e reencarnando, encarnando novamente todo dia, né? Aqueles que são apegados a isso, né? Aqueles que não têm mais apego, assim, que não valorizam mais, que não tiram Deus do altar para colocar as coisas do mundo, né? Esses não precisam voltar para cá, porque esses já amam a Deus. E outra coisa que o mentor fala aqui, mais agitados se fala, assim, bons marinheiros, né? Então, a pessoa que teve uma vida conturbada, mortes, acidentes, sei lá, dificuldade, mas ele conseguiu amar proporcionalmente à capacidade consciencial que ele tinha, sei lá. Cara, ele deve ter amadurecido um monte, espiritualmente falando. Sim, emocionalmente, né? Maturidade emocional, moral, sei lá. Porque a questão não é evolução, é da reforma íntima, né, que o Espírita fala muito, está nisso, está no amadurecer emocionalmente. É ali que consiste a reforma íntima, né? Nesse amadurecimento emocional, não é no alcance científico, qualquer outra coisa assim, é no amadurecer do ser, é no seu elevar o estado de consciência desse amadurecimento emocional. Porque se a vida inteira dele foi focada aqui, é os estudos, é não sei o quê, as coisas do mundo, daí ele mora perto de tudo, aqui não consegue levar, pertence ao mundo. Foi quase uma encarnação produtiva. Espiritualmente falando. Sim. Talvez ele teve uma vida maravilhosa, como teve prazeres, tudo, mas chega lá, sei lá. E outro tópico que a gente pode colocar aqui, a gente separou alguns tópicos, não devemos colocar a culpa em nós mesmos e nem nos outros. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente começar a ter esse discernimento, essa lucidez de começar a trabalhar essa questão de culpa. Porque o que faz com que o espírito escolha reencarnar, né? Porque ele se culpa. Ele se culpa de que em algum momento fez algo de errado. E assim, isso tudo que acontece aqui é uma proposta de Deus dizendo lá no final das coisas assim, ó, não te culpe por nada, não te abale nem pela vida nem pela morte, seja feliz. E depois isso quer dizer também, se tu pedir uma prova que envolve outro, eu vou ser atropelado, alguém vai ter que atropelar, né? Então, eu não posso colocar a culpa no outro que me atropelou, porque foi eu que pedi para Deus para ser assim. E aqui ele não pode se culpar, porque também ele não lembra, mas deve ter acordado junto. Que tinha que atropelar alguém em algum momento. Não tem acaso, né? Então... Isso chama interdependência que Buda fala. Todas as coisas são interdependentes. Então não culpar e não se culpar, entendendo que há um acordo anterior. E a gente tem um entendimento da casa, que o mentor traz para a gente. E não é nada de novo também, isso é uma coisa que está no mundo desde que o mundo é mundo, né? Uma concepção de que todos somos um, né? Todos somos uma unidade, e esse conjunto de todos que forma essa unidade, ele vem se trabalhando como se fosse uma grande consciência coletiva que engloba todos esses indivíduos, e o trabalho dos indivíduos é o que, né? E é por isso em acolher a diferença, para que não sejam individualistas, né? Para que possam retornar todos como essa grande consciência que um dia foi gerada da causa primária de todas as coisas. E vendo o pai como um professor, o filho quer que o pai faça tudo, dê chocolate, dê tudo de bom e não cobre nada, né? Então talvez Deus não quer, vamos dizer assim, dar a barda, mas Ele vai dar o que tu precisa e merece para o teu crescimento. Então Ele quer desenvolver um filho capaz, responsável, mas daí na visão do filho que é nosso, o pai é ruim, né?
Só lá mais na frente que vai ver que foi a melhor coisa que teve. Então talvez amar a Deus é saber também que o que Ele está fazendo é bom para o teu espírito, para o teu amadurecimento, que nós falamos antes, e não para te satisfazer, né, as tuas vontades. Então Ele pode contar todos os teus desejos, paixões, posses, que é o que tu veio trabalhar também, né? E vai te contrariar, então Ele vai te cutucar as feridas para que as feridas tu descubra, né, que tem, porque às vezes estão oculto, e daí só cutucando lá, mas não sou bravo, e daí cutuca, fica bravo, mas daí tu vai começar a se perceber que tu é, e quem sabe tu consegue trabalhar aquilo, né? Então Deus faz isso, dá para notar bem isso. Sim. No nosso dia a dia, né? Como Deus tem te amado? Ele ama não só a mim, a todos igualmente. Não tem diferença nenhuma. Como tu tem notado o amor talvez de a Deus? pergunta é como é a minha percepção. Exato. Quando Porque se eu Deus, perguntei para ti, só pode ser a tua percepção. ele é perfeito, o amor dele. E os teus sentimentos em relação ao amor dele, quais como são? São perfeitos também? Não, infelizmente ainda não. Mas o que nos motiva, vamos dizer assim, é que estão melhores. Cada dia é um degrauzinho que a gente vai conseguindo subir. Gostaríamos de ser passos largos, né? Porque daí não gera tanto sofrimento. Mas não tem como, né? É um degrau por vez. Mas não estamos mais brigando tanto com Deus. Wander, como tá essa manifestação do amor de Deus na tua vida? Começou desde pequeno, eu que não entendia. Né? Sim. E na minha família tinha, vamos dizer assim, né, o sistema humano. Eu tinha o bom e o ruim. O bom era minha mãe, o ruim era meu pai. Mas o meu pai, na realidade, o ruim que eu achava que era ruim, hoje eu vejo que era o melhor. Porque ele estava tentando me ensinar que tu tem que, não é obrigado, mas se tu não quer brigar com Deus, aceitar tudo que é situação que veio. E a minha mãe tentava me ensinar isso. Compreender, não aceitar. Isso. Então eu só brigava com Deus, mas eu, lá na minha ignorância, não sabia de nada, não tinha estudo. Assim, alguém que me explicasse muita coisa, né? Eu vim a conhecer aqui na casa. Perfeito. E o que dá para ver que Deus não passa a mão na cabeça. O mentor sempre fala. Então, não é um pai severo, mas é um pai Que faz a parte dele. e ele quer investir no filho. Por isso que ele treina, educa, não bajula. Porque talvez um pai omisso, Deixa pra lá, né? deixa pra lá. Eu estou entregando meu filho para Deus porque eu não consigo ser um pai assim que concebe, porque eu estou no mesmo nível, né? Eu não sou pai, eu sou irmão dos meus filhos. É o igual. Espiritualmente falando. Mas isso é pra gente encerrar, mas eu acho que é exatamente isso, né? A gente tem que entender que a gente ama Deus, e uma das facetas talvez seja essa, quando nós compreendemos que a gente não sustentabiliza coisa alguma para poder querer tomar a rédea da vida. Porque a gente não tem capaz de sustentabilizar nada na nossa existência. Então o negócio é entregar para Deus. E nessa entrega está o amor. Eu acho que é isso, né? Acho que foi bem legal, gente. Muito obrigado, dê um like, inscreva-se no canal, que a paz esteja convosco.